Fala galera, muito bem-vindos a mais um Café com Arquitetura Guedes Bissoli Podcast. É isso aí. Estamos novamente com o Kleber Desparquete. Explica para a gente, por favor, por que fala Desparquete? Bem, Kleber Uliana, né? Originalmente, né? De pai e de mãe. De pai e de mãe. E a nossa empresa Desparquet, de pronúncia correta. O parquet é aqueles pisos quadriculadinhos, pedaços de madeira, de origem francesa, que veio dar nome inicialmente a Indusparquet, né? Indústria de parquet. E aí, até pela uma proximidade familiar, que a Indusparquet tem em relação à minha família Uliana, foi destinado o nome de Desparquet, de distribuidora de parquet. Certo? E ó, eu não sabia disso, tá, não? Que legal. Interessante. E insistimos muito, até a Indusparquet é em Tietê, que é mais interior, não é? Do que Sorocaba, vamos dizer. E sempre foi Indusparquet e Desparquet. Aí a questão da Indusparquet numa questão mais de globalização, né? Cuja é uma empresa que hoje está em todas as capitais, acho que do mundo, China, muitos países. E tentei, como empresário, a organização do nome Desparquet, que é a pronúncia correta, né? Até que um dia, Caio, Guilherme, eu tava na loja, no final de tarde, né? Puta, trabalhando, né? No final do dia, tocou o telefone, eu peguei o telefone e atendi. Falou, Desparquet, boa tarde. Falou, acho que eu liguei errado. Falei, como ligou errado? Onde a senhora queria ligar? Falei, eu queria ligar na Desparquet. Falei, nossa senhora, tanto investimento, né? Em comunicação, rádio, TV, para Desparquet. E às vezes o meu consumidor tava com a pronúncia Desparquet, que é mais... Cara, mas língua é isso, né? Eu acho que é a nossa forma também de ler a palavra e tá tudo certo. O importante é comprar a Desparquet, né? Sim, eu falo Kleber Desparquet e assim, segue o jogo e estamos atendendo, estamos sobrevivendo. Faz quantos anos que você tá lá à frente da empresa? Eu tô na Desparquet há 25 anos. 25 e a anos. Desparquet em si tem? 43 agora, em fevereiro fez. E como vocês começaram? Como é que foi esse início? Foi em Sorocaba já? Sorocaba, o Oswaldo, meu pai, fez agronomia, mas não deu continuidade na profissão. E como a minha família Uliana, tem um polo de madeira em Sorocaba, em Tietê, né? Tanto é que, vamos lá, vou voltar um pouquinho. Existia a madeireira Uliana, que meus avós vieram da Itália e montaram em Cerquilho inicialmente, depois foram para Tietê. E dali surgiu, meu avô e mais 3 irmãos. E ali surgiu algumas outras fábricas, porque senão teve um momento da segunda geração que ia ter mais cacique do que índio, né? Então houve uma ramificação das profissões ali, onde um dos filhos ficou na madeireira Uliana, um outro montou a Indusparquet, um outro foi para Piracicaba, um para Campinas. E no caso, Oswaldo, meu pai, teve a oportunidade de estar vindo para Sorocaba junto com a minha mãe. E aí já tinha um representante da Indusparquet aqui, eles viraram sócios, foram sócios até acho que 86, mais ou menos, 86 eu acredito. E aí Oswaldo, extremamente profissional, construiu um nome que eu acho que é irretocável em relação a sempre prezando por qualidade, atendimento, respeito, né? Tanto ao cliente como ao produto. E aí ele fez um prédio ali na João Carneiro e eu comecei em 90 e pouco, 98, 96, não sei. Legal. Fazer a conta aí certinho. Sensacional. Comecei muito novo, eu não... Faz 25 anos, mas eu só tenho 40. Você falou pra mim que começou a bater ponto quando tinha 15 anos, mas que você ia antes sempre gostei, gente. Sempre gostei. Na empresa trabalhar. Sempre gostei. Meu pai comprava minhas férias. Era muito agradável. Eu ficava com ele, sempre fui um grande companheiro dele.
A gente sempre fez questão de estar junto. Que legal. E até hoje, Oswaldo, nosso diretor, fundador e conselheiro de pai, de amigo, de empresário. Devo muito a ele, sem dúvida nenhuma. E agora muito feliz, porque meu irmão Cristiano também começou agora há uns 3 anos com a gente e tá tomando bastante partido na questão mais burocrática. Que legal. Eu fui muito contente de ele estar junto comigo lá. Ano que vem o Cristiano tem que estar aqui do seu lado, então. Com certeza. Verdade. Com certeza, vamos trazer ele aqui. É muito legal, porque a gente que é de Sorocaba já conhece a Disparquet de nome há muito tempo, porque é uma marca muito consolidada aqui, né? E na região. E é o que você falou mesmo, eu nunca associei a Disparquet qualquer tipo de demérito, assim. Pelo contrário, vocês sempre tiveram ali naquele showroom, naquele lugar, pra mim, né? Que tenho essa idade, né? Apesar de meu pai também ter aí uns encontros históricos, né? Na construção do prédio de vocês, já mencionei isso pra você. É verdade. E essas coincidências da vida são muito engraçadas, porque hoje você tá aqui, né? Conversando conosco, sou arquiteto, você fornece pros nossos clientes e a gente usa muita madeira, né? No projeto. E até no episódio anterior que a gente gravou, a gente falou muito sobre ecologia, desperdício, e eu acho que é interessante a gente classificar de 2 formas, né? Então existem aquelas madeiras que você usa durante a construção, na metodologia convencional, que são as madeiras de ferramenta de trabalho, que é a madeira de escoramento, a madeira de informamento, que você não vai reaproveitar depois, isso é desperdício. E existe o seu produto, que é um produto de acabamento, né? É um produto que entra, como você já até mencionou no caso das portas, né? Como os móveis, como a TV. Exato. Né? O nosso produto é um bem muito durável, né, Caio? Você pega um produto, um piso de madeira, mesmo sendo maciço ou multistrato, até a gente vai entrar nesse mérito daqui a pouco, acredito. Existem, por exemplo, aquela lixar, certo? Que o pessoal lixa, revitaliza o piso, né? Por exemplo, isso pode ser feito 6 vezes, dependendo do produto em si. É muito tempo. Se a gente pensar que a gente vai ter 20 anos em cada uma, que a gente use de forma inadequada, ou que seja desleixado, que não esteja preocupado com o produto em si, que seja a cada 10. Já está falando em 60 anos, certo? Então, é um produto, um bem muito durável, né? E a mesma coisa, forro, revestimento de parede, não tem desgaste. A partir do momento que você colocou, não tem desgaste. Então, é muito durável, né? É muito durável. Para ficar legal até para quem está nos ouvindo e não nos assistindo no Spotify, mas para quem tem curiosidade também de conhecer o Kleber aqui e quiser correr lá pro YouTube, vai estar tudo áudio com algumas imagens também, tá, gente? Como que funcionam as tendências hoje da arquitetura, do design, na parte da madeira? Forro, piso, porta, o que você vê hoje assim de mais diferente do que há 20, 25 anos atrás? A gente tem uma variedade maior de espécies hoje no sentido de aproveitamento, né? A gente soube trabalhar com madeiras de dilatação às vezes um pouco maior, de dureza um pouco menor, e é onde a gente consegue realmente ter um aproveitamento melhor dessas peças, né? Eu vejo tendências que o que vocês realmente trazem para nós. Como eu disse, a Indusparquet hoje é líder mundial no que faz de revestimento, de madeira dura, madeira maciça. E a gente tem nossos pontos de venda, né? Muitas capitais. Então a gente consegue ter tendências. Na última feira de Milão, a Indusparquet estavam presentes e eles têm um corpo para que realmente façam produtos com as tendências necessárias para atender certos mercados, tá? Nós, no ponto do varejo, nós, Disparquet, eu, Kleber, a gente está muito antenado na necessidade de cada profissional e de cada obra, né? Cada obra tem a sua personalidade, cada obra tem a sua natureza. Então a gente sempre está adaptando. A tendência pela madeira mais clara hoje é um foco de negócio já desde 2022, mais ou menos.
até uma grande quantidade de tauari sendo comercializada, onde a exportação que a gente vem sendo feito de forma muito intensa fez com que o tauari nosso seja conhecido mundialmente como carvalho brasileiro. Nossa, que legal. Não sabia. O carvalho é de origem canadense, tem um custo mais elevado até pela questão de logística, tudo. Ele vem para cá, é beneficiado e vai para fora ou fica aqui. Só que existem custos diferentes e tal. A gente consegue fazer customizações nos produtos, tá? E tanto no carvalho como no tauari. Quando a gente introduziu o tauari no mercado, com um preço natural dele, deu um boom fantástico, tá? Então, pela tonalidade, tá? E pela facilidade de customização. Então, eu sempre brinco lá que às vezes as madeiras mais claras é igual uma camiseta branca. Você consegue ter alguns tingimentos. Então, a gente consegue comercializar um tauari creme com um leve tingimento, um pouco deixando às vezes a madeira mais uniforme. Existe da mesma forma que às vezes as pessoas querem um produto natural, eles às vezes querem uma personalização. E uma uniformidade, né? Às vezes as pessoas se incomodam um pouco com os veios, alguma coisa, ou ao contrário, querem que os veios cresçam. Então a gente consegue tingir apenas os veios. Então essa customização eu vejo como uma tendência fantástica. Até, por exemplo, Kleber, eu queria um piso mais acinzentado. Eu consigo, dependendo da quantidade, evidente, que a gente não consegue fazer isso para, tipo, 50 metros, alguma coisa, mas tipo 200, 150 é super natural. Eu quero um leque um pouco maior de cinza. A gente vai fazer com o tempo, algumas amostras e personalizar, como se, tipo, vocês estivessem assinando aquele produto. Sim. Eu até complementaria a pergunta do Gui dizendo que vocês também lançam tendências de mercado, sim, né? Porque aquilo que eventualmente vocês fabricam para uma obra específica, né? Essa que você comentou que tem sua natureza, tem suas peculiaridades, vocês também colocam no mercado. Sim, né? Em um certo momento, se não tiver nenhum tipo de contratos, etc., a gente consegue. Às vezes pode ter um contrato de... Existe como existiu um momento, um período, que no caso da Louis Vuitton de Nova York, que a gente veio a fornecer um produto específico para eles, tá? É muito enjoado esse Kleber. A gente tem os nossos produtos realmente nas melhores lojas, nos melhores shoppings de São Paulo, do Brasil. Posso citar inúmeros aqui que são produtos extremamente exclusivos. Sensacional. Que a gente consegue estar atendendo de forma natural, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa que vocês conseguem inventar e a gente consegue fazer, comercializar de forma saudável. É uma paginação, né? Vamos imaginar. Uma paginação. Mas conta um pouquinho pra gente, que a gente tá curioso em saber como que a Louis Vuitton chegou até vocês, como que foi esse processo de fazer um piso exclusivo. A Indus Parquet tem uma distribuidora em Miami. Então, a gente tem uma facilidade de comercialização no mundo extremamente aberto. Como pontos de venda que a gente tem, a gente vai conseguir ter isso em Itália, em várias cidades, inclusive da Itália. A Vaticano tem produto nosso, tá? Vaticano tem produto nosso, na época do João Paulo. Que legal. Até tem imagens nossas dele elogiando o nosso produto. Atendemos Madonna, Mel Gibson, graças a esse trabalho realmente que a Indus Parquet fez no mundo. Não é à toa que são líderes mundiais no que fazem. Tá? Isso eu falo com o maior prestígio de ter não só estar há 43 anos fornecendo produtos, mas também, eu acordo 6 horas da manhã, tô balançando a bandeira, né? E nada melhor do que balançar a bandeira do melhor. Perfeito. Certo. Então a gente tem essa cultura nossa, na nossa empresa, de realmente estar entregando os melhores. A gente vai ter às vezes um produto mais simples, alguma coisa assim, mas a todo momento vai estar sendo bem claro o que é aquilo, o que não é aquilo. Vou falar um pouquinho da experiência que eu tive, que eu cheguei na empresa aqui em Sorocaba para comprar algumas portas, né? E
que vende kit pronto. Certo. E essa loja me ofereceu uma personalização no kit pronto. Perfeito. Por sinal, por muita coincidência, ela tem o mesmo nome que a sua, que é Disparquete. Ótimo. Realmente, o kit é uma verdade, é um produto extremamente comercializável no interior. Eu acho que as obras se adaptaram ao nosso produto, tá? E conseguiram perceber as melhorias que esse produto traz, as facilidades, as rapidezas e as personalizações, certo? Hoje a gente consegue se adaptar em alturas, em vãos, em até móveis. Então você fala assim, Kleber, comprei um móvel tal loja, usei a tal chapa, queria fazer a porta dessa chapa. Uma só? Não. Todas. Ou só uma, não tem problema. A gente consegue fazer essa adaptação. Às vezes portas mimetizadas, que a gente consegue, que tá bombando, né? A gente até começou com lavabo, agora tá mimetizando o hall inteiro superior da casa. Dos quartos, né? Então, as portas ficam ocultas. A gente conseguiu desenvolver até para isso em questão de parede. Eu consigo fazer a porta da cor da parede. Realmente uma personalização para a porta sumir na parede, sem estar fora no revestimento. Que é muito comum a gente fazer, às vezes, com ripado, Sim. com o próprio forro. Começou nas portas externas, eu falei errado. Não começou no lavabo, começou nas portas externas, com as portas Sim. painéis, né? Sim. Que englobavam um volume da casa. Isso. Que a gente conseguiu desenvolver isso aí, foi muito pioneiro. Foi muito tempo para conseguir. Eu desenvolvi esse produto em 2012. 2012. Antes de ser tendência. Até foi engraçado essa história, porque nem o pessoal dentro da loja acreditava nesse produto. Quando eu falei, não, eu vou vender isso daqui. Falou, não, mas a ferramenta custa muito caro. Falei, não, mas faz a ferramenta, que eu vou vender isso aqui. Tá, aí chegou 2014, mais ou menos, eu vendi uma meia dúzia desse produto. Demorou um pouquinho, a gente pegou o know-how, e daí? Vendeu e não tinha ferramenta. Mas toca fazer na mão de uma forma mais artesanal, para conseguir entregar os pedidos. E foi sucesso. A gente conseguiu ser pioneiro nisso, fazendo portas de madeira mesmo, de 6 metros de altura. Nossa. Onde não existia nem outros revestimentos que o pessoal usa agora mais leve, nem me recordo o nome. E a gente fazia de madeira, porta de 6 metros por 1,50. Caramba. Com ferragens, que funcionam. Eu brinco com os clientes, né? Falam, nossa, em 6 metros. Eu falei, quer saber o que é o melhor? Eu falo, o que, senhor? Funciona. É funcional. É um produto que você consegue usar diariamente. Uma porta de entrada. Perfeito. Não, eu acho que a maior das preocupações quando a gente pensa em objetos de madeira é justamente isso, né? É o empenar, é a madeira estragar, mas tudo tem a ver com escolher um bom fornecedor. Eu acho que isso é imprescindível. Sim. E saber que existe um valor agregado nisso, mas que isso vai contribuir para o valor agregado da sua casa também, do seu investimento. Com certeza. É aquilo que a gente falou no último episódio. O deck não é só umas ripinhas que estão pregadas ali. De maneira nenhuma. Muita engenharia, muita tecnologia que vocês desenvolveram para aquilo funcionar, para ser funcional. E Caio, é o que interfere muitas das vezes no orçamento, tá? Sim, eu imagino. São os acabamentos, é a estrutura que você não vê. Eu imagino. É a estrutura que você não vê. E é esse know-how. Esse know-how que eu preciso dar pro pessoal da mão de obra. Eu preciso valorizar a minha mão de obra. Que eles têm realmente o know-how do que fazem. Perfeito. Passa aquela dica lá do forro que você comentou comigo, que você falou da estrutura que a gente não vê. Uhum. Como faz para economizar num forro de madeira? Vamos lá. Quer derrubar o orçamento em 20%? É só aumentar espaçamento, não fazer dupla fixação, vai facilitar tranquilamente a mão de obra, vai economizar um monte de madeira e você vai ter um forro frágil. Um forro frágil, tá? É igual furação de forro.
A gente comentou rapidamente no outro episódio falando sobre a iluminação externa no forro de madeira. Sobrepor. Se você não pensar, se nós... Vamos lá. Você compra um forro de madeira e não tem um luminotécnico. Você vai fazer o luminotécnico depois. Pode ser que você, na hora que você fure o forro, você pegue uma estrutura. Então é muito importante, às vezes, um luminotécnico para você já deixar pré-determinado. Você falando para a Disparquet, falou, ó, vai ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Se tiver o fio passado, extremamente, vai fazer o furo ali, vai estar o fiozinho ali. Espetacular. Você não vai estar ferindo essa estrutura. Sim, porque furou uma vez, não é troca. Uma que você vai ter que abrir um buraco para renovar. E outra, imagine se você pega, Caio, a estrutura. Você começa a fragilizar a sua... Você começa a correr risco. Sim. E quem que faz? Vamos imaginar, eu vendo muito para construtor e cliente final, certo? Construtora também. Mas o foco é construtor e construtora. O construtor, perdão, ele tem uma responsabilidade sobre aquele produto que ele está fazendo. Muito maior que a minha. A minha é só sobre um piso, um forro, a porta. Ele tem a estrutura sobre a casa. Certo? Então ele tem que prezar por isso. Ele tem que passar a responsabilidade para pessoas que saibam fazer isso. Sim. Beleza? E o cliente final? Ele vai pôr os filhos dele lá. Não é só a sogra que vai circular no living. Certo? É os filhos, é a esposa, são seus entes queridos. A gente tem que ter essa preocupação. Tem que ter. Senão, cai. Caio, eu achei que não caía. Cai. Meu Deus. Cai. Eu confesso que eu levei 25 anos pra ver um forro que caiu. De vocês? Não. Quase morri quando eu vi. Assustador. Confesso que me preocupei, me emocionei. Porque eu sei da questão. Responsabilidade que você tem, né? Eu sempre soube. É evidente. Tem que fazer assim assado. Tem os gabaritos. Tem diferentes produtos. Produtos que a gente tem que fazer espaçamento específico para aquilo. Então, quando eu vi uma coisa, eu me assustei. Mas... Eu falei da economia porque a casa que a gente foi mostrar pro Kleber, ela tem um pé direito duplo sem a laje. Sim, sim. E o telhado ficou lá em cima, né? E daí ele olhou e falou assim, vai fazer... Qual o pé direito? Daí a gente falou um pé direito que o forro ficaria muito mais abaixo com esse telhado. Ele falou, não, mas sobe o forro, porque isso é uma dica de economia. Sim. Porque você vai gastar mais madeira para fazer o travamento do telhado até o forro. Exatamente. Então, se você subir, você economiza. Eu falei, nossa, você tem que gravar isso, você tem que falar isso, porque faz toda a diferença até no projeto pra gente. Porque, querendo ou não, quantas fiadas de tijolos a gente poderia ter economizado também para descer esse telhado, né? É importante você estar bem assessorado no início, né, gente? Então, a gente estando presente em certos momentos da obra é extremamente importante. Isso tem tudo a ver com... Não deixa lá pro final da sua obra procurar a empresa que vai fazer seu forro, sua porta, seu piso, né? Caio, veja no início. Caio, Nossa, eu levei uma puxada de orelha agora. Não. Eu tô falando justamente porque é uma dor que a gente passa no escritório às vezes. A percepção que eu tenho é... Se você já tá antenado comigo, comprando com a Disparquet, no caso, comprando com a gente tem visitas na obra. Sim. A gente faz esse acompanhamento. É lógico que a obra precisa estar aberta a receber essas visitas. Porque a gente faz visitas orientativas, visitas para tipo... O que é uma visita orientativa? Gente, a gente vai pegar qual nível? Vocês sabem, numa viga, numa cobertura de laje, a gente tem algumas vigas trançando uma na outra. Se você quer que o forro passe por uma delas, uma tem que ser um pouco mais alta do que a outra. Sim. Então, é uma visita orientativa. Perfeito. O forro vai passar aqui, vai. Então, essa viga você não reboca, você deixa ela mais para cima, você troca informações. E isso a gente faz, entrega na obra. Agora, se a obra quer aproveitar ou não quer, é outro problema, certo? Sim. O nosso compromisso é feito. Para quê? Para que se depois, lá no final, a gente consiga pôr da forma que o cliente imaginou. Sim. É o que o cliente deseja.
da forma que ele realmente merece, né? Essa pergunta é importante, só pra esclarecer, porque muitos clientes me perguntam que hora que eu contrato, que hora que eu busco. É no começo, é se possível fazer a visita com o arquiteto já no projeto. Exato. Porque daí você vai conhecer o fornecedor, metodologia de trabalho, as necessidades que o seu serviço vai demandar, né, da obra, da preparação, enfim. E o produto. A gente tem produtos que são mais suscetíveis a tempo, que podem ficar mais expostos, produtos que não podem ficar tão expostos. Então a gente precisa desse diálogo para realmente estar atendendo no momento correto a necessidade, né? A necessidade. Nem a gente tem o Master Teto. Nossa, é campeão de vendas. Como ele é? Ele é mais fininho e ele fica mais liso no teto. Ele não tem os frisos, tipo um brise. Ele não tem... Que nós temos o ripado, o brise, né? Que a gente chama. A gente tem o forro, que é mais fininho e tem a gente chama um canalzinho menor. E a gente tem esse forro liso. Ele tem um custo-benefício muito bom. Já vem pronto, já vem com verniz. Vem com, acho que 4 camadas de verniz. Ou seja, tirou da caixa, colocou, tá pronto sem vernizar, não precisa nada. Sensacional. Então, e é leve. Um produto leve. E a gente precisa dessa orientação. Orientação. Eu acho que esse critério que você tem na escolha dos produtos, que começou lá com o Osvaldo, né, e continua aí com você, faz toda a diferença também, né? Com certeza. Explica um pouco pra gente essa questão do que é esse produto que já vem envernizado, o que é esse multi-extrato que você falou essa palavra aí. Legal. Diferente, o que é isso? Fala pra gente qual que é a diferença de um piso de madeira para um piso de madeira que é multi-extrato, para as pessoas que estão nos ouvindo aí entender. A gente tem um assoalho maciço, um taco maciço, 100% de fio a pavio, e o multi-extrato foi desenvolvido justamente para você atingir maiores larguras. Quanto mais largo uma peça de madeira, maior o poder de dilatação que ela tem. Tá? O multi-extrato a gente usou madeira tropical também, madeira maciça, madeira dura, para travar essas peças por baixo. Então, aonde você tem o corpo utilizável do assoalho, que ele vai da face que você vê até o macho, você usa a espécie que você quer ter. A parte de baixo se tornou estrutura. Isso teve o apelo da engenharia, porque você conseguiu trabalhar com peças até 20 centímetros, e principalmente a questão ambiental, porque você faz um beneficiamento de madeiras que não tinham mais utilizações. Perfeito? Perfeito. Então você consegue utilizar isso tanto com um apelo visual, expectativa, larguras, espécies, e também um beneficiamento em relação à questão ecológica do produto, tá? E isso foi uma patente da Indusparquet durante 10 anos. Acho que caiu não sei quanto tempo, mas foi um produto desenvolvido por nós. O multiestruturado são lâminas de forma cruzada de eucalipto, madeira também reflorestada, certo? E que também só a base. A parte de cima é uma lamela de madeira maciça que você também vê. Também é uma outra concepção de produto, feito em uma outra planta, e que também tem um apelo ecológico, porque o eucalipto é uma madeira reflorestada. Tá? E vernizes. Vai variar um pouquinho em relação à espécie do produto, só que são 9 camadas de verniz. Lixa, literalmente lixa. Passa um fundo. Segunda mão, passa tipo palha de aço, tipo Scott Bright, eu não sei o nome sem ser a marca. É a marca, sem problema. Uma esponja, espuma, isso. Sei lá. Um pouco mais abrasiva. Sim. E vem a primeira camada de verniz. Segunda, terceira, todas elas intercaladas com essa espuma mais abrasiva. Na penúltima mão, micropartículas de titânio no verniz, tá? Caraca, pra que isso? Durabilidade? Para você ter riscos. Resistência à abrasão. Resistente à abrasão, certo?
E daí, mais 2 camadas de verniz. Então, a gente totaliza 9 camadas. Tá? Produto, literalmente, como tirou da caixa, já está utilizando. É uma máquina, gente, de 45 metros de comprimento, tá? Uma esteira, imagina, É uma esteira. Até, inclusive, aquela plaquinha ali, ó, foi passada nessa esteira. Ali, provavelmente, tem 9 camadas de verniz também, tá? No final dessa esteira, existem 2 equipes de selecionamento da madeira, tá? Aí, por quê? Você vai perceber uma mudança de tonalidade ou alguns pequenos defeitos posterior ao verniz. Caramba. É evidente que existe um pré-selecionamento enorme para isso, Sim. certo? Mas o último também é feito ali antes de encaixotar, entendeu? E é ali que são desclassificados alguns produtos para um produto B, um produto top de linha, tá? Então a gente também se preocupa com isso. Que legal. Eu consigo instalar esse multistrato por cima de um piso já instalado? Consegue piso frio? Piso frio, Consegue. Eu até Existem... emendaria nessa pergunta os pré-requisitos do piso, do contrapiso, no caso, para receber um piso de madeira. Vamos lá. A gente tem que... Primeira classificação. É piso térreo ou é superior? Perfeito? Então, se é um piso térreo, a gente, lógico que exige uma impermeabilização de obra, tá? Porque o que a gente faz não é impermeabilização, é a gente vai utilizar um bloqueador de umidade, que ele é resistente por um certo estágio, tá? Aí a gente vai trabalhar com o bloqueador, com a cola e aí na sequência o piso, tá? Então, numa parte térrea. Existe uma avaliação para essa regularização. Eu encaro como contrapiso e regularização. Perfeito. A regularização é onde realmente a gente vai se preocupar com alavancagem, ok? De madeira e regularização. Então, como a madeira ela tem certas dilatações naturais e que podem ser causadas por outros corpos. Água. Perfeito? Absorveu, cresce, dilata. A gente tem que se preocupar com essa alavancagem entre regularização e piso de madeira. Regularização tem uma massa 3x1, bem forte, não pode ser farofa, ela tem que ter plena capacidade para ter essa alavancagem perfeita. Existem alguns produtos, tipo endurecedor, quando o piso fica um pouco farofa, sabe? O piso farofa é muito legal, porque ele seca e você olha ele em cima, ele parece cristalino. Sim. Por quê? Porque a evaporação fez com que ficasse uma natinha bem fininha de 3 milímetros, 2 milímetros, só superior. No primeira abrasão um pouco mais forte, ele vem e você vê a farofa embaixo. Isso aí não serve para nós, tá? Isso aí não serve para nós. Dependendo do grau da farofa, a gente tem um endurecedor que penetra em torno de meio centímetro nessa farofa e tenta fazer que seja viável a instalação nessa regularização. Isso tanto no piso superior, tá? Um apartamento ou sobrado, alguma coisa, como no térreo. Tá? Eu ia perguntar se isso também era no superior, mas está respondido. O bloqueador que a gente faz para umidade seria mais na parte inferior. O endurecedor vai ser em relação a uma característica e uma necessidade da sua regularização. Desculpa persistir na pergunta. O endurecedor também em cima do piso cerâmico, no caso da reforma? Não. Piso cerâmico, uma outra concepção. Tá. Piso cerâmico, aí existe umas questões mais químicas mesmo. Porque precisa, por exemplo, um piso cerâmico muito antigo, que às vezes tinha aquelas juntas de dilatações um pouco mais abertas, a gente vai orientar a passar algumas nivelantes, mas não pode ser um nivelante que cria um corpo, é só no rejuntinho. Aí você vai ter que fazer uma lixagem nesse piso cerâmico para que a cola realmente dê uma penetrada, dê uma liga bem interessante com o piso frio, tá? E daí existe também as orientações para algumas coisas de flutuantes.
Vamos imaginar que a gente saísse de forma mais rápida, mais fácil. Daí o piso seria um piso mais flutuante, com 1 ou 2 lonas e o piso solto por cima. Mas existe uma avaliação também. É possível, mas necessita uma avaliação. Tá. Que legal, não sabia disso. E lembra na época dos nossos pais, o Sinteco, que Sim. você tinha que refazer, lixar, aquela enceradeira. Esse piso aí, eu posso, por exemplo, no caso de riscar, eu consigo recuperar ele? Consegue. O Sinteco é uma marca, um produto à base de proletano, é um produto químico... Jesus, me fugiu a palavra. Já vai lembrar. E é um produto mais antigo. E daí, hoje existem produtos mais modernos. Legal. À base de água, sem cheiro, com mais fácil secar, um processo de secagem mais rápido. Em 24 horas, 48 horas, você já pode estar circulando de meia. Facilitava muito. O Sinteco era uma semana, tal, um negócio bem complicado. Os pisos prontos, é evidente que tem uma capacidade de abrasão muito melhor, tá? E ele também permite uma raspagem, que a gente chama, que vai lixar realmente, remover todo o verniz para aplicar um novo. Hoje, eu falo para vocês que existem possibilidades muito mais plausíveis de revitalizações, que a gente não precisa realmente remover todos os vernizes. Você pega um piso pronto, dependendo da força que você faz, o risco, você não risca a madeira, você risca o verniz. Então, permite que você faça um polimento e alguns outros produtos para ter uma revitalização muito mais fácil, muito mais saudável no piso. Necessita avaliação de um profissional? Sem dúvida. Sempre. Nesse quesito aí de assessoria, necessita. Temos exemplo de pisos? Temos, no sentido de... De fotos? Temos sim. Eu trouxe bastante coisa aí. Isso aí é uma escada que a gente fez. Você vê que é um quesito importante. É uma escada mais fosca. Sim. Que madeira é essa? Isso é um cumaru. Isso é um cumaru, é uma madeira mais fosca por um motivo de especificação. O que não significa que não tem verniz. Na verdade, tem verniz, Exatamente. Todas as camadas, mas é... O que o profissional queria nesse momento era que a madeira parecesse que estivesse natural. Então a gente usou um produto de gloss 5. É um gloss bem baixo, tá? E esse piso cinza também é de madeira. Olha tá? que legal. É um piso tingido, um sucupira grijo, que também tem um tingimento. À esquerda dessa foto é um ripado preto, que também tem uma porta mimetizada. Entendeu? É um multistrato esse daqui? Esse é multistrato e o degrau é maciço. Maciço. O degrau é maciço. Legal. Galera, pra quem tá ouvindo a gente pelo Spotify, corre no YouTube lá que tem as imagens pra vocês verem também essa escada linda, esse piso aí que não tem tom de madeira, né? Eu gosto muito de comentar também que no nosso Instagram e nas nossas redes sociais, @Disparquete, você consegue ver todos esses produtos. A gente tem muito orgulho de falar que o que tá ali, 90% são obras nossas. Então, a gente tem muito orgulho daquele portfólio nosso. Parabéns. Obrigado. Aí a gente tem uma porta, painel. E um revestimento. E um revestimento com o mesmo produto que a gente, por exemplo, é um forro e um painel e uma porta. E ainda tem a interação da porta com a esquadria de alumínio e vidro, né? Exatamente. Então, legal. A gente tem uma porta... A foto não representa, mas é uma porta de 3,20 metros, mais ou menos. Repare que o pé direito da casa tem que ser mais uns 6 metros, mais ou menos, né? Qual que é a diferença dessa porta de entrada para a porta interna do kit pronto? A porta de entrada, ela necessita de produtos mais duráveis, vamos supor, no sentido em relação a destempéries, né? Então a gente tem aí um revestimento de cumaru. Nesse caso, todos os batentes são de cumaru e o painel também. A estrutura do painel tem que ser uma madeira mais idônea, porque algum momento pode ser que tenha um contato com água. Então ela não pode apodrecer e o painel vira a ser danificado de dentro para fora, certo? Porque o cara nem consegue ver. Certo.
Aí nós temos um piso de sucupira rústico, Caraca, que lindo isso. tá? Esse Cara, piso esse- é muito lindo. É lindo. Você gosta Esses- do demolição que você Eu comentou gosto comigo, mais né? do mais rústico. Quanto mais rústico, eu gosto mais. Mas o que me chamou muita atenção foi o forro. Também. Eu amo esse tipo de forro. Acho Ó, essa aí foi uma especificação também de um acerto da empresa, da Desparquet, junto ao profissional, que queria que colocassem na parte do living. Repare que a gente volta a trabalhar na parte do living com um piso um pouco mais rústico, para que o cliente fique mais à vontade em arrastar uma cadeira, às vezes sem uma proteçãozinha, e não vir a danificar. Então ele tem mais uma tranquilidade. Casal querido dessa casa aí. Super Legal. querido. Que bom. Ó, olha a diferença. Total, esse já parece um É. produto muito mais. Eu vou falar essa palavra, não significa que é mais caro, mais barato, ou melhor ou pior, mas parece mais sofisticado pelo acabamento, Sim. por não ser rústico, É. né? Como oposto de sofisticado. Mas é mais uma questão de gloss. O piso, a foto anterior é um gloss 20, que ele não é fosco igual ao da escada, é um meio termo, que é um gloss 20. Aí a gente já tá com gloss 45, que é o mais... Legal. que não é brilhante, tá, Caio? Ele, Tá. ele é, pela concepção, ele é um É um acetinado. acetinado. É um acetinado. Tem pra todos os gostos. Eu Tem. gostei do anterior. Então, eu gosto mais do anterior também. Qual é a madeira do anterior e a madeira desse? esse é um Kumaru, tá? É o mesmo da escada, só que porém com um gloss mais alto, que também é um living, tá, gente? Tá. Isso aí engloba a porta de entrada e living. Porque sai um pouco do paradigma que é só quarto. Sim. E na verdade você precisa ter o conforto térmico da sua casa em todos os ambientes, Sim. certo? Sim. Então, essa pergunta, perdão. Isso é um Kumaru, gloss 45, a foto anterior é um sucupira. Ah, tá. Um Porque eu sucupira. ia justamente Aí, perguntar. obrigado, tom. Brunão. Valeu. Santo Bruno. DJ Bruno. Legal. Você legal. vê que existe uma diferença de tonalidade. Sim. Eu falo que lindo. sucupira e Kumaru são madeiras primas. Porque você vê que existe o tabaco dentro dela, só que é um grau um pouquinho maior do que o outro. É que se tivesse com o mesmo acabamento seria mais Sim, mais claro. mais de ver. claro o diferencial em relação a isso. Mas são madeiras muito próximas. Eu encaro o sucupira nesse universo desse Kumaru, por exemplo, naquele tabaco, né, nessa tábua um pouco mais forte. Entendi. O tabaco, ele é um componente? Não, Desculpa. tabaco é a cor do tonalidade mesmo. Tá. É. Mas provavelmente é algum componente dentro da madeira que dá essa tonalidade, né? Deve ter alguma coisa... A madeira, eu falo que tem uma grande... A forma mais simples que eu tenho, Caio, de explicar a diferença de tonalidade é que a árvore, ela é circular. Perfeito? Sim, ela vai... E ela toma sol de formas diferentes. Igual a gente. Que legal. É uma forma simples de explicar Muito as boa. diferenças de tonalidade. É evidente que eu tô sendo muito simplista, porque tem veios, penetração de água Sim. dentro da árvore. Eu tô sendo uma forma muito simplista. Mas adorei. Essa tá? simplicidade foi uma grande sofisticação no seu ensinamento, porque, nossa, faz todo sentido. Nossa, eu nem imaginava. E aí você pega na mesma árvore uma diferença de tonalidade um pouco mais aguçada. Mas o sol aqui. Mas, gente, tem árvores uma na frente da outra. E tem água, tem vários... Certo? Então, legal. motivo das queimas Muito bom. de diferentes é o sol, essa queima aí de Que tonalidade. E a madeira oxida, né, gente? Como o próprio verniz, como a própria madeira, ela tem uma oxidação natural. Como o ferro é o ferrugem, a madeira, algumas espécies avermelham, Sim. algumas espécies dão uma amarelada, tá? Então, até a gente aconselha... Isso nem tanto... Antigamente era muito mais, tá? Por causa da qualidade de verniz. Hoje, com essas qualidades de piso pronto que a gente tem, a gente nem se preocupa tanto, Não porque muda a oxidação é muito praticamente menor. nada, né? Porque mais antigamente, Guilherme, a gente falou, não põe tapete. Marca onde... Ah, tá. Tá? Porque daí vem uma incidência de sol, por exemplo, uma janela grande igual essa, se tivesse um tapete nesse hall antigamente, 6 meses depois, se a pessoa tirasse o tapete, ela ia ter uma surpresa. É igual a marca da manga da camiseta. Quando a Exato. gente toma sol. É o bronzeado do empresário, né? Empresário, do escritório, né? Exatamente. Ah, que lindo. A gente tem o mesmo, um piso semelhante de Kumaru, tá? E um revestimento de parede de ripado, Legal. também de Kumaru. Aí tá bem pertinho. Tá bem pertinho.
onde engloba aí rodapé, o kit nosso também. Eu ia perguntar, eu acho que esse kit é de vocês, hein? Porta também. Porta também. Olha lá, porta, rodapé. O rodapé de... Rodapé aí, no caso, é de polietileno ali. Legal. E um assoalho lindo também. Tem uma pergunta dos clientes, né, sempre, que é a composição de todos esses elementos. Quando eu uso a porta branca, eu tenho que usar rodapé branco, ou posso usar de outra cor, enfim. Eu acho que tudo isso presume um projeto, Exato. né? Exato. E chega para você, provavelmente, um projeto em que o cliente se baseia para seguir para todos os outros elementos do espaço, né? A gente adora quando vem mastigado, né? A gente apresenta o produto de uma outra forma. É mais fácil apresentar só os pretos do que o preto, o branco, amadeirado e ter mostrando para o cliente. Mas a gente faz muito atendimento pessoal, como vocês sempre estão dentro da loja, a gente sempre está mostrando, sempre está explicando. Acho que você é a melhor pessoa para falar que escuta a mesma coisa várias vezes, né, Caio? Não, mas é excelente. Então, né? Cada vez que eu escuto de uma forma diferente. E a gente consegue, com essa personalização, tanto das portas com os revestimentos, fazer uma união, né? De próprio kit personalizado, de uma cor, vamos lá, um Fendi, onde o piso de madeira, mas o cliente quer o mesmo Fendi no rodapé. Muito normal. Muito normal. Porta preta, com esquadria preta, com rodapé preto. Extremamente... Puxador preto. Gente, precisa ousar. Precisa ser ousado. Eu acho que vocês são profissionais extremamente sábios disso, né? Sim. A gente precisa estar usando para realmente ter a personalização. E não é coisa que custa, né? É mais o cliente comprar essa ideia, né? A sabedoria é colocar o conhecimento em prática, né? Então eu faço até o convite para as pessoas conhecerem a sua loja aqui em Sorocaba. Coisas belíssimas, né? E a gente falou muito sobre trazer o conforto térmico não só para os quartos, mas para os outros ambientes. Uhum. Para você, a pandemia mudou o perfil do seu cliente por conta que as pessoas ficaram mais em casa? Vamos lá. Eu falo às vezes que alguns produtos são um pouco mais supérfluos, até uma forma nada a ver. Mas eu encarei assim, que às vezes a gente faz alguma casa, o cara tem um terreno lá de 2.000 metros, 1.000 metros, e ele deixou o deck para depois. Ele fez o gourmet, mas ele tinha aquele deck para fazer. Muitos fizeram nessa época. Muitos. Porque o cara vivia lá, uma casa relativamente nova, 2, 3, 4 anos, só que ele não tinha... É um comentário meu, casa, a gente não termina. A gente abandona. Porque é horrível essa frase, né? Mas é verdade. É muita coisa que tem pra finalizar, né? Guilherme, você vai viajar com a sua família. Você sempre vai achar uma coisa que encaixa na sua casa. Aí você vai levar uma lembrança, uma decoração. É a forma mais básica. Mas é a realidade. Então, e outra, a casa existe em manutenções periódicas. Que você pode sempre estar melhorando, né? E a gente acabou atendendo muito esse público. Muito esse público que realmente ficou em casa, que realmente queria uma manutenção, que queria um painel, que não fez uma coisa, deixou para trás. E a gente atendeu muitas mini reformas. Foi fantástico isso daí. E a questão das novas, vocês souberam surfar. E o consumidor percebeu o respeito por esse esforço de vocês, entendeu? Quantas vezes eu falo, puxa, mas cara, por que você não pôs a porta aqui? Cara, vocês já pensaram 8 vezes por que não tá aqui? Então a gente tem que respeitar isso daí. É lógico, a gente é parceiro de obra, a gente é parceiro de negócios. A gente precisa dar toques um no outro para que a gente evolua juntos. Mas, cara, eles começaram a respeitar o projeto. Muito mais, eu percebi. Por quê? Porque, depois da pandemia? Depois da pandemia. Eu também acho. Sabia? Você também? Eu tive essa percepção também. Porque a percepção é que, tipo, eu vou dar valor para isso. Que eu estou vendo.
Eu tive essa percepção também. Muito bem. Posso te fazer uma pergunta pra jogar você na fogueira? Se não der certo, depois o editor corta aí. Até 2, vamos lá. Qual é... Eu vou aproveitar que a gente toda hora fala do editor, agradecer o estúdio de Full aí por tudo que vem fazendo pra gente. E também o professor das obras, que é a casa oficial dele, nos convidou aqui pra fazer a gravação. O Hugo Cruz. Controlador ali, o Brunão. Bruno Cruz. Obrigado. Eu falei professor da obra, mas a última reunião que eu tive com ele, eu chamei ele de doutor das obras, Doutor né? das obras. Ele já deve estar fazendo doutorado. Ele vai defender o mestrado. Certeza. E ele falou que vai fazer o doutorado só por conta disso, você mencionou o doutor das obras. Deixa o jargão pra ele aí, então. Muito bem, ó, vamos lá. Qual é o piso de madeira mais em conta que você tem hoje na Disparquete? A gente trabalha com, por exemplo, o multiestruturado. É um produto muito com custo mais acessível. Mas eu quero média de valor. Gente, é difícil julgar. Falei que ia ser fogueira. Não. É fácil falar o preço do produto. Tipo, a gente tem produto na loja lá a partir de 259. Isso é super legal. Porque Entendeu? desmistifica um pouco, entendeu? De que o piso de madeira é um negócio muito inacessível, muito caro. Mas existem porcelanatos que você pode gastar isso por metro quadrado. Com certeza. Esses 1,20 por 1,20. Isso sim, é uma instalação complicada, levar, pesado. Bem, eu tenho produtos lá. A nossa proximidade com a fábrica, tanto familiar como de logística mesmo, faz com que os nossos produtos tenham um custo-benefício muito bom, tá? Garanto a vocês, esse ano nós teremos novidades, muitas novidades. A Disparquet, junto sempre com a Disparquet, vai trazer novidades que a cidade de Sorocaba merece. Isso vai ser muito bom para o nosso mercado. Adianta pra gente aí alguma novidade, Kleber? Briefing. Grupo Disparquet. Legal. Tá? Estamos evoluindo e com certeza traremos mais novidades e mais leque para todos aí. E minha última pergunta seria, qual é a sua madeira preferida? Puxa vida, isso é complicado. Né? Eu imagino. Isso é complicado. E como eu falo, você gosta de madeira? Adoro uma marmoraria também. Porque a gente vai numa marmoraria, tem tanta pedra diferente que fala, nossa, que linda, né? E é o mesmo universo. É natural, né? É natural, tem diferenças de tonalidades. É exclusivo, a mesma madeira da minha casa é diferente da sua casa. Exatamente. Eu mostrei 3 Kumaru pra você. Nenhum era igual ao outro. Nenhum. Então, eu confesso que eu vou convidar vocês para irem em casa. Porque até a minha esposa, quando eu tava fazendo a minha casa, ela perguntou se tá certo disso. Lídia. Um beijo, Lídia. Porque eu tinha uma madeira embaixo, uma na escada, uma no teto e uma em cima. Ela falou assim, você tá certo disso? Eu falei, relaxa. Vai ficar bom. E realmente ficou legal. Quem vai gosta. Então, legal. Eu falo que até é um outro comentário que o Kleber é cheio de jargãozinho, né? É vendas, né? A gente precisa estar explicando, às vezes, algumas coisas, né? Matando. Se a diferença de tonalidade... Por exemplo, a pessoa me pergunta, Kleber, mas o piso tem que ser a mesma madeira da porta? Muitos questionam isso. Eu queria que fosse o mesmo. Gente, se a gente pensasse dessa forma, a minha loja seria terrível de feia. Porque é um piso no teto, uma cor no teto, um teto tem 3 cores, o chão uma cor, outro ambiente com outra cor, a porta tem uma de cada tonalidade de madeira. Então a minha empresa seria um terror de feia. E na verdade o que eu acho, Caio, é o seguinte: a madeira se completa. A madeira se completa e ela tem que ser explorada, cada ambiente com responsabilidade do qual for a melhor. Eu não vou deixar você colocar uma madeira que não é aconselhável em um determinado ambiente. Isso que a gente tem que ter o respeito sempre. Uau! Que difícil. A gente sempre tenta manter um roteiro, fazer algumas perguntas, mas... Aí vem o Caio e faz umas perguntas nada a ver, né? Não. Acho que foi de uma maneira que eu fiquei ouvindo muito, porque... Eu tinha alguma resistência à madeira. Eu acho que tem uma pessoa na minha frente que é apaixonado, não só porque você vende, dá pra ver que realmente tem uma paixão.
está me fazendo mudar de opinião, porque eu comecei a pensar aqui comigo, nossa, minha casa vai fazer 10 anos. Eu tenho um porcelanato que eu coloquei nela há muito tempo e não é mais a mesma coisa, sabe? Até as condições de 10 anos atrás é muito diferente. Mas uma casa para você morar, né? Uma casa que você pretende ficar boa parte da sua vida, o piso de madeira, por mais que a gente tenha esse raciocínio, quanto mais tempo passa, a madeira fica mais cara por conta da manutenção, só que você pode manter a vida inteira esse piso, que você vai ter uma casa atemporal. Atual. Sensação térmica, gente. A gente envelhece. A gente acorda de madrugada pra fazer xixi. Não é verdade? E no inverno, aí, né? A gente acorda de madrugada. Aí você põe o seu pezinho naquele gelo. Você não sabe o que você faz. Se você vai pra cama ou volta pra cama. Então, eu vi uma preocupação de um profissional um dia que me encantou. Ele falou, Kleber, eu tinha uma preocupação com maciez do piso. Falei, sim, claro, a gente tem um nível de dureza, tem esse produto, mas é pros quartos, então acho que o que você tá escolhendo é perfeito. Ele falou, não me preocupo com a maciez do produto em si, eu me preocupo com a maciez do tocar do filho. Se cai, machuca uma madeira mais macia. Olha, eu fiquei encantado com aquilo. Sim, é verdade, faz todo sentido. E ele tava falando do perobinha. Porque o perobinha às vezes é um pouco mais macio do que um jatobá, do que um sucupira, que é uma madeira mais... O tocar. Uma madeira mais macia. E Jesus, esse me fechou. Fantástico. Muito bom argumento pra você usar, inclusive, incorporar nos seus jargões. Já veio? Que uma criança cair, bater a cabeça no concreto é uma coisa, cair na madeira. Eu tenho um jargão sensacional aqui pra você. Não envelheça de pantufa, use piso de madeira. Olha lá. Sensacional. Gostou, Sensacional. Muito Ótimo. bem, Kleber. Já caminhando aqui pro final, queria agradecer mais uma vez sua presença, sua participação, a parceria, a aula e o atendimento que você dá aos clientes, que é sempre fenomenal. Obrigado. Muito obrigado. Eu faço questão de... Vocês sabem, eu vivo aquilo, eu gosto daquilo. Vocês que estão nos escutando no Spotify, você que está nos vendo, né, por sinal. Nos ouvindo. Eu respiro aquilo, eu estou ali, tá? É muito fácil precisar de alguma coisa. Estou à disposição ali dentro da nossa empresa para realmente esclarecer qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de atendimento. E mais uma vez, redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, que a gente faz umas coisas. @Disparquete. Mostrando a realidade, o que realmente a gente faz, tá? Obrigado, meu amigo. Imagine. Valeu, obrigado por tudo. Espetáculo, obrigado. E assim que a gente acaba, muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, dar joinha e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.